Agora teremos a palestra cujo título é Desafio da Identificação e Análise de Tintas em Bens Culturais e Obras de Arte. Só um minutinho, Marcos, deixa eu procurar aqui o seu currículo para a devida apresentação. Peço desculpas, mas aqui está travando, eu não vou conseguir ler e a gente está com o horário um pouco apertado. Não, tranquilo. Gostaria que se apresentasse, por gentileza, viu? Claro, obrigado, Claudiane. Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Marcos, eu sou perito da Polícia Federal. Eu trouxe para vocês hoje aqui uma amostrinha, eu vou tentar correr um pouco, porque tem muita coisa para mostrar, e tentar ficar no tempo, né? Para a gente não ficar muito atrasado. Hoje tem um evento importante à tarde, acho que para todo mundo aí, né? Bom, esse é um resultado de um trabalho nosso aqui da Polícia Federal já há alguns anos, que a gente viu a necessidade de trabalhar com obras de arte. É um grupo bastante grande, inclusive é um projeto focado na capacitação e principalmente parceria. E aí eu quero trazer para vocês um pouco desse aspecto importante de se trabalhar em parcerias nesse tipo de caso. Bom, para iniciar, eu queria contextualizar quais os tipos de objetos e por que a gente trabalha com esses objetos, né? Didaticamente, isso é uma divisão muito pessoal minha, é uma divisão propositadamente superficial, mas a gente tentou fazer uma divisão didática, assim, só para a gente entender a complexidade e a natureza dos objetos que a gente trabalha e por que a gente trabalha e como a gente vai trabalhar a metodologia adotada aqui pela Polícia Federal e pelos colaboradores, né? Quando a gente fala de bens culturais, a gente fala patrimônio histórico e bens culturais, a gente fala de objetos, de materiais, de construções que são, de certa forma, protegidas ou reconhecidas pelo Estado. Então, a gente está falando de bens tombados, bens reconhecidos como um valor de cultura para a nação, né? E aí, essa divisão clássica adotada na Constituição Brasileira, no artigo 216 da nossa Constituição lá de 88, já tem reconhecido esses patrimônios culturais e traz uma inovação. A nossa Constituição trouxe a inovação de bens e materiais, mas para a nossa palestra aqui hoje a gente vai estar dividindo em bens materiais, móveis e imóveis. O que isso significa? Os bens materiais móveis são peças arqueológicas, paleontológicas, documentos, acervos bibliográficos, fotográficos, peças de arte como arte sacra, por exemplo, né? A gente tem grandes expoentes no Brasil, principalmente na Bahia, em Minas, São Paulo, tem uma característica muito interessante de arte sacra também, Rio, no Sul, né, as Missões. Então a gente tem uma diversidade gigante de objetos. E a gente está falando de escultura, a gente está falando de peças paleontológicas que são totalmente diferentes. Aqui, peças paleontológicas tem uma outra divisão, mas a gente não vai entrar muito nesse caso, mas é um objeto totalmente diferente de uma escultura policromada, por exemplo, uma escultura em madeira, típica de uma arte sacra. Bens imóveis, bens imóveis e bens integrados já é uma outra classe. Bens imóveis são construções, né, sítios arqueológicos, sítios paleontológicos, e bens integrados, são aqueles bens que são integrados às construções, que também são objetos de análise, dependendo do que a gente precisar fazer. E a gente está falando de retábulos, a gente está falando de forros, né, de igrejas, por exemplo, né, essas peças integradas às construções. Então, quando a gente fala de bem cultural e patrimônio histórico, a gente está falando dessa classe, que na verdade é uma classe de uma diversidade muito grande. Outro tipo de análise que a gente faz também são em obras de arte, que aí no contexto forense, que é o que a gente vai tentar trazer aqui hoje, tem uma outra aproximação, né, uma outra abordagem, né, obras de arte, o tipo de crime envolvido em obras de arte, aí não a obra de arte, é claro que bem cultural e patrimônio histórico, óbvio que tem obras de arte nessa classe, mas a gente tenta separar. Aí a gente fala de obras de arte, principalmente aqui no Brasil, as mais contemporâneas, né, período modernista, construtivista aqui no Brasil, né, ali início do século XX,
até agora, né? Aqui no Brasil é o tipo de objeto que majoritariamente a gente trabalha. E quais os tipos que estão envolvidos né, com esse rol de materiais, né? A gente está falando de roubos, a gente está falando de saques em sítios arqueológicos e paleontológicos, né, as escavações clandestinas, e aqui no Brasil a gente tem um caso seríssimo, inclusive com um aspecto social bastante grande envolvido, que é a Chapada do Araripe, o Geoparque do Araripe. A gente fala de crimes como falsificações e adulterações, né, saques de sítios arqueológicos, eu já falei. E esse mercado ilícito, internacionalmente, e aqui eu falo só de obras de arte, esse ano o relatório do Tesouro Americano dimensionou esse volume financeiro, né, envolvendo crimes com obras de arte só em 1,6 bilhões de dólares. O mercado lícito, só para a gente ter ideia de obras de arte, está avaliado em mais ou menos 60, 80 bilhões de dólares anual. Isso em termos de mundo, né, mundial. Aqui no Brasil, a gente não tem esse dado, mas a gente faz alguma extrapolação, a gente sabe que é um crime que, a partir do ano de 2010, 11, com a regulação do mercado de lavagem de dinheiro, principalmente, né, ali a regulação da legislação contra a lavagem de dinheiro, a lavagem de dinheiro tradicional, essa atividade ilícita migrou bastante para obras de arte, e depois, com os leilões virtuais, isso explodiu. Então, a gente sabe que é um, entre aspas, né, mercado ilícito em expansão. E o que isso tem a ver com a gente aqui, com a análise, né, com a análise química, isso que a gente vai tentar discutir aqui hoje. A gente precisa ter um objetivo. Quando a gente fala em estudo forense, né, análise forense, a gente precisa formular as nossas hipóteses, né? A gente precisa formular uma pergunta. O que a gente está querendo com isso? Onde que está o crime, né? O que a perícia, o que a materialidade vai trazer para a resolução de crimes? E aí a solução permeia um leque gigante de técnicas que a gente pode utilizar, de metodologias analíticas, de abordagens, onde está esse vestígio, para onde que a gente vai olhar. E quando a gente fala de obras de arte e patrimônio cultural, a gente está falando de uma complexidade enorme, não só de natureza de objetos, mas a gente está falando de tipos de objetos, de técnicas construtivas, de épocas, de estilos, né? A própria análise é uma análise bastante complexa, e a gente vai trazer alguns exemplos aqui hoje. Então a gente está falando de uma grande complexidade material, histórica também, né? E aí eu trago esses termos, né? Complexidades química, física e histórica. Por quê? Porque a gente sempre no estudo forense de obras de arte e patrimônio, e aí eu vou simplificar aqui, só vou falar obras de arte, a gente precisa entender que esse é um estudo, e aí quando a gente se coloca, né, eu imagino que o público aqui hoje é muito de pesquisadores, estudantes, profissionais da área de exatas e da área de forense, que tem essa carga já das exatas, né? Somos químicos, somos físicos, somos biólogos, e a gente tende a olhar muito para a nossa técnica, para a nossa expertise, né? E numa análise de obras de arte, a gente precisa agregar uma equipe muito mais multidisciplinar. Não adianta eu falar que um pigmento está presente em determinada amostra, mas o que significa que aquele pigmento está presente? Aquele pigmento é contemporâneo, indica uma falsificação, não indica uma falsificação, né? Essa complexidade precisa ser levada em consideração. Então, necessariamente é uma análise multidisciplinar, transdisciplinar, porque os profissionais vão interagir, e não só de exatas. A gente está falando aqui de profissionais, esses que a gente já está muito mais familiarizado, químico, físico, né, os biólogos, inclusive, outros tipos, engenheiros de materiais, né, pesquisadores de materiais, geólogos, né, geofísicos, mas a gente fala também do historiador da arte, a gente fala de um profissional que precisa estar em colaboração muito íntima nessa área, que é o conservador e o restaurador. Esse profissional, principalmente, vai trazer conhecimento do que a gente chama de história técnica da arte, ou Technical Art History, que inclusive é uma área bastante nova, né, que vem expandindo. Algumas universidades norte-americanas já têm cursos de graduação e pós-graduação exclusivos para isso, que estuda exatamente isso, essa integração da área de exatas com a história da arte e a história, né, e esse profissional, o conservador restaurador, consegue transitar nesse meio. Então, o que é o estudo forense de obras de arte?
né? Para onde que a gente precisa olhar? A gente vai enxergar, com qualquer estudo forense, a gente vai tentar enxergar onde estão os vestígios, né? Para onde a gente vai direcionar a nossa análise. E aí entra essa diversidade de assuntos na obra de arte, né? Então, aqui um roteirinho básico, né, que a gente, para análise de obras de arte, a gente vai tentar entender qual que é a documentação de origem daquela obra, por onde que ela passou, desde o ateliê de produção do artista até hoje, como que essa obra foi vendida, onde que ela foi leiloada, onde que ela chegou. Esse caminho, na maioria dos casos, indica a maior fonte de vestígios que vai nos indicar adulteração e falsificação, por exemplo, um comércio ilícito. É aí que está a maior parte da resolução desses tipos de crimes está. E não tem nada a ver com química ou física. Exames visuais simples, com lupas, exames microscópicos, o olho treinado, observar da obra vai permitir entender técnicas de produção, estilos, época, autoria, né? E depois desses exames visuais, se for necessário, exames de determinação, aí exames mais finos, né, que são os exames clássicos, é a nossa área de atuação, eu acho, né, onde a gente gosta de atuar, o pessoal da bancada, são exames de determinação de substâncias, aquelas substâncias originais da obra, intervenções. O que são intervenções? São processos de intervenções posterior à produção da obra que indicam uma restauração, uma conservação, e pode ter sido feita ao longo da vida da obra toda. Uma obra renascentista, por exemplo, ela tem aí 400 anos de janelas de intervenções, por exemplo, né, em diferentes técnicas, né, e outras técnicas e metodologias para determinação, por exemplo, da idade do objeto, né, ou origem geográfica, inclusive, técnicas mais finas, né. Isso reflete a complexidade desse objeto que a gente está lidando. E aí uma abordagem clássica, para gente que entra na área, análise de pigmento, né, da tinta. O que é a tinta? A tinta é um pigmento, o aglutinante e o veículo, né, simples, são 3 elementos, só que esses elementos se multiplicam em milhares deles. O pigmento, ele pode ser um corante, desculpa, pigmento não, o agente colorante, ele pode ser um pigmento ou pode ser um corante. Um corante é solúvel no aglutinante, o pigmento não é solúvel no aglutinante. Mas o corante, ele pode se tornar insolúvel quando complexado, por exemplo, com uma alumina, por exemplo. Então, o corante torna-se um pigmento, é a laca, né? Então, é uma diversidade de técnicas que tende a complicar, e a gente precisa daqueles conhecimentos além da nossa área química e física. E essa tabelinha é uma tabela clássica, inclusive, isso aqui eu coloquei de um exemplo do livro, como um livro muito bom, um capítulo do livro de Ciências Forenses, Aplicações Científicas na Criminalística. Eu aconselho todo mundo a ler, é um livro bastante interessante, e tem um capítulo dedicado à espectrometria de Raman na investigação e autenticação de bens culturais. Muito interessante, de autoria do Thiago Puglieri, hoje ele é professor da Universidade de Los Angeles, e é bem interessante. Essa é uma tabelinha que ele coloca com a data de síntese de alguns pigmentos, a introdução desse pigmento no mercado industrial e quando ele começou a ser utilizado em obras de arte, né, no mercado de arte, propriamente dito. E aí, numa análise muito simplista, se a gente identifica qualquer um desses pigmentos numa obra, por exemplo, colocar o branco de zinco, que é um pigmento que foi introduzido aí, sintetizado a partir, se não me engano, 1830, 1840, se esse pigmento, se o zinco, ele for determinado, a gente está estudando, por exemplo, uma autenticidade de uma obra medieval, por exemplo, e a gente identifica o zinco, somente o elemento zinco, num pigmento branco, por exemplo, a gente pode ir numa tabela desse tipo aqui e ver, não, o zinco foi produzido a partir de 1830, então essa obra trata-se de uma falsificação. Só que aquele zinco identificado, ele pode ser originário de uma intervenção, e um olho destreinado, ele não vai identificar aquele ponto como uma intervenção posterior à obra, ou o zinco, alguns estudos mais recentes indicam que o zinco, ele era utilizado, em alguns casos, como pigmento, ou como elemento de pigmentação,
em algumas obras medievais, originais. Então, esse tipo de conhecimento, assim, simplesmente uma tabela dessa, a gente aplicar como uma verdade limitada a esses dados, é muito perigoso. Então, por isso, eu reforço de novo a necessidade de a gente trabalhar em equipe multidisciplinar. E aqui, né, só para resumir, né, isso e uma introduçãozinha rapidinha, né, a gente entender que há uma variedade de técnicas analíticas muito grande para a gente fazer essa abordagem de obras de arte, né, grande quantidade de metodologias, né, de procedimentos para se fazer esse tipo de análise, a necessidade de conhecimentos transdisciplinares e colaboração entre profissionais de áreas complementares. O que eu quero dizer? Não adianta a gente, e é uma tendência nossa, como profissional de exatas, eu me incluo nesse time, da gente tender a focar numa técnica ou num conjunto de técnicas que a gente domina e que aquilo vai trazer uma solução. Na verdade, o foco não é nesse tipo de análise, não é na técnica, o foco precisa ser na natureza dos materiais. Qual o cardápio de técnicas que vai me dar a informação que eu preciso para analisar aquele tipo de material, levando em consideração estilo, época, autoria, etc. Então, a gente, nessa área, nós das exatas, nos tornamos pesquisadores ou cientistas de materiais, né? E a gente precisa ter um conhecimento muito amplo de técnicas clássicas, antigas, modernas, contemporâneas, técnicas caras, baratas ou não, mas a gente precisa entender quais as técnicas que vai trazer a solução correta. E aqui eu trago, só para a gente ter ideia, uma lâmina de uma estratigrafia clássica de escultura policromada em madeira, arte sacra. Aqui a gente tem, só para a gente ter ideia do que a gente está falando dessa complexidade, essa camada aqui, esse aqui é o suporte madeira, né, esse aqui é uma microscopia óptica, um corte transversal, mostrando a primeira camada mais perto do suporte da madeira, uma camada que a gente chama de encolagem, que tem uma função e uma composição específica. Isso aqui geralmente são colas proteicas animais, para dar a primeira camada no suporte para aderir à segunda camada, que é uma camada que a gente chama de camada de preparação, que normalmente é composta aqui no Brasil, no sul da Europa, Itália, Portugal, Espanha, essa camada é composta de gesso fino e gesso grosso, né, sulfato de cálcio. E depois dessa camada, a gente tem uma camada aqui que a gente chama, isso aqui é um douramento, mas essa camada avermelhada que é uma camada que a gente chama de bolo armênio, que já é uma camada também de cola, só que uma granometria muito mais fina da encolagem. Para quê? Para poder fixar essa camadinha, que é só o limite aqui, é só uma linha, que é a folha de ouro. Vai colar a folha de ouro, e depois a folha de ouro, a camada pictórica, a tinta, o pigmento propriamente dito. Então, uma complexidade de elementos, multicamadas, que a gente vai precisar analisar, né? E aí entra diversas técnicas. Essa é uma obra do, quem conhece aqui em Belo Horizonte, do Álvaro Apocalipse, fundador do Grupo Giramundo. Essa é uma obra maravilhosa, e é uma obra extremamente complexa. Essa obra é uma obra tridimensional, aqui pelo detalhe a gente consegue ver, que ele empregou várias técnicas, colagem, pintura sobre tela, pintura sobre madeira, gesso, policromia, e diversas outras, para compor isso. E como é que a gente vai estudar isso? Né? A gente precisa saber, a gente precisa entender cada técnica, a gente precisa entender cada composição de cada técnica, o que isso implica e principalmente, qual a pergunta que eu quero responder. Porque eu não quero fazer uma tese de doutorado para cada obra que eu analisar. Eu quero responder uma pergunta no contexto forense específica, né? E aí, quando a gente fala, aqui eu trouxe só um exemplo, e esse exemplo eu limitei, ainda eu fiz um recorte, é um exemplo de corantes utilizados no Brasil em arte sacra. Corantes lembram que são, né, o agente colorante que é solúvel no aglutinante, né? Então a gente tem corantes de origem animal, né, o carmim, cochonilha, né, o mais clássico. A gente tem corantes de origem vegetais, corantes vermelhos, urucum, pau-brasil. A gente tem corantes amarelos, açafrão, urucum também usado no amarelo, o índigo no azul. O índigo ainda tem uma característica muito específica, que ele pode, a coloração dada pelo índigo pode ser por adsorção numa fibra de algodão, por exemplo. Ele não interage quimicamente, ele é absorvido na fibra, como aqui em Minas de novo, né,
aqui quem caminha nas trilhas aqui com minério de ferro, a roupa fica toda encardida com aquele minério de ferro fino, né? É o mesmo processo aqui de coloração do índigo, né? E alguns taninos dando marrom. Então, é uma complexidade muito grande, e esse conhecimento a gente precisa ter. É claro que eu trabalho com isso há 3, 4 anos, eu não conheço 0,1% dessas técnicas, corantes, pigmentos. Oi, Claudiane, acho que eu voltei. Oba, que bom, que bom. Pessoal, desculpa, é que eu tô aqui na rede interna, acho que o pessoal já foi pro jogo, e a rede caiu. Não, ainda tem gente aqui, viu? Ainda tem gente aqui. Para cumprir agora, só enquanto você já coloca essa apresentação, eu vou trazer seu currículo, que agora voltou e eu consigo ler e dar a devida apresentação. Bom, tá ótimo. Marcos é perito criminal federal há 19 anos, farmacêutico por formação, mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorando do programa de pós-graduação da Escola de Belas Artes, também da UFMG. Nos últimos anos tem se dedicado ao desenvolvimento de projetos prioritários como Goya, com ênfase na proteção ao patrimônio cultural e artístico brasileiro. Sua atuação busca contribuir para o estabelecimento de parcerias estratégicas, como a Rede Mineira de Ciências Forenses e a Rede Nacional de Isótopos Forenses. Marcos, mais uma vez, muito obrigada, e está sendo muito bom. Muito obrigada. Obrigado, Claudiane. Desculpa a confusão, só me localiza onde que parou o áudio. Nós estava na documentação fotográfica. Anterior. Estava na anterior ainda, da questão das camadas. Dos corantes? Isso, dos corantes, estava ali. Isso. Ah, tá ótimo. Então, retomando aqui, a gente... Deixa eu só colocar aqui, então, um ponteirinho. Aqui eu estava falando, né, dessa diversidade de corantes, só de corantes relacionados à arte sacra, né? E aí, eu queria trazer para vocês um procedimento inicial, assim, de análise. O que a gente faz quando a gente recebe obra de arte e a gente fala de documentação fotográfica, né? Como qualquer tipo de vestígio, a gente vai fazer uma série de procedimentos para documentar aquele vestígio. E obras de arte, principalmente aqui pintura, a gente, só nessa fase, a gente tem uma miríade de informações, assim. A gente consegue trazer informações químicas bastante relevantes, físicas, de estilo, inclusive, de época, só nessa documentação fotográfica, utilizando fotografia luz visível e algumas luzes especiais que qualquer unidade forense tem, ou qualquer unidade de estudo de conservação e restauração tem esse tipo de luz, ou quem não tem também, é um instrumental bastante simples e barato, inclusive. Então, o início, óbvio, como qualquer vestígio, a gente vai fazer uma documentação fotográfica, macro, qual tipo de obra, frente, verso, etiquetas, inscrições, né? Isso aqui traz uma informação de documentação macro do vestígio. Outro tipo de, usando luz visível, que vai trazer também informações bastante relevantes, a gente tem aqui à esquerda, né, a luz rasante, que o pessoal de documentoscopia conhece bem, né? Então a luz rasante vai trazer informações de estado de conservação da obra, presença de craquelês, de defeitos na obra, né? Ou efeitos propositais trazidos pelo artista, textura, né? Até tipo de técnica, por exemplo, um guache, né, que traz uma textura diferente, a pincelada, né? Esse tipo de informação vai trazer a luz rasante. E à direita a gente tem a luz transversa, que a fonte de luz está atrás da obra, né? E a gente capta, né? A câmera fotográfica está do outro lado. Então a gente tem aqui informações, principalmente aqui a gente tem muito craquelê, e aqui a gente consegue ver perdas, áreas de perdas na pintura. Perdas de quê? Da camada pictórica, né, que às vezes caiu ou não. Isso indica, inclusive, idade, né, aspectos como envelhecimento, etc. Muito simples de fazer isso. Aqui só um exemplo que eu trouxe, um estudo bem interessante. Também, quem quiser essas referências, depois me manda um e-mail, que eu mando todas. Esse aqui é um estudo de uma impressão no método Jacomet, que chama, é um método
início do século XX, que fazia reproduções de obras originais e fazia produções como stencil, assim, com sobreposições de camadas de tintas, e eles usavam pigmentos nobres para isso. Era uma técnica bastante cara, inclusive, né? E aqui esse artigo fez um estudo dessa obra, é uma obra francesa, um artista francês, início do século XX, e que traz informações, a luz rasante vai trazer informações exclusivas de técnica. Essa aqui dá para ver, não sei se dá para ver aqui na obra, mas não tem presença de pinceladas, o que indica uma reprodução, mas tem uma textura que indica esse tipo de técnica Jacomet. Só um exemplo, né? Aqui a luz UV, que é uma fotografia de longa exposição, num ambiente escuro, com a luz ultravioleta, na faixa do ultravioleta, né, e que vai indicar várias informações, inclusive para a gente que está estudando a composição química, né? Muitos pigmentos, corantes, aglutinantes, outros elementos, como colas, vão ter uma fluorescência específica, né? A gente está cansado de saber isso, né? Então, a gente consegue identificar aqui, por exemplo, branco de chumbo, branco de zinco, a gente consegue identificar o cádmio, a gente consegue, talvez, identificar proteínas, colas, né? Aqui, nesse caso aqui, cola usada ali na composição do quadro, né, na moldura, no chassi aqui, no caso. Aqui uma macro de fluorescência da assinatura, né, indicando áreas de perda, inclusive, algumas áreas de intervenção. Aqui a UV é muito utilizada para identificar áreas de intervenção, porque intervenções são com pigmentos contemporâneos, que têm composições e fluorescências diferentes de muitos pigmentos originais da obra, né. Um outro tipo de documentação que a gente usa muito é a fotografia com luz infravermelho. E aqui é muito simples. Eu preciso ter uma câmera infravermelha específica, caríssima, multispectral. Não, não precisa. Qualquer câmera ótica com sensor DLSR, com sensor bom, né, não precisa ser uma câmera moderna, uma câmera aí de 5, 10 anos atrás, a gente consegue adaptar para fazer esse tipo de fotografia. Basta retirar isso, qualquer casa de fotografia e manutenção faz, retira o filtro infravermelho que tem dentro da câmera, que filtra a luz, né, os raios, a comprimento de onda de infravermelho dentro da câmera, e sensibiliza o sensor óptico. Então, retirando esse filtro, colocando um filtro em frente à câmera, que vai filtrar o visível, a gente tem uma câmera infravermelho maravilhosa para fazer esse tipo de fotografia, bastante barata, inclusive. O gasto vai só com a câmera, uma câmera antiga e o filtro que coloca no objetivo. Também é uma fotografia de longa exposição. Infravermelho me traz o que? A informação clássica do infravermelho, pinturas, sobreposições, né, camadas internas, rascunhos com grafite, desenhos que não são visíveis, no visível a gente consegue ver na fotografia infravermelho. E o clássico também, né, que a gente utiliza muito, as fotografias macro, que vão me dar os detalhes da pintura, né. Aqui uma técnica, uma obra do Guignard, que a gente estava analisando esse ano, me traz a assinatura, né, macros, bem os craquelês, a palmeirinha do Guignard, que é um traço típico do Guignard, né, as pinceladas transparentes, né, também típico da obra do Guignard, e aí a gente tem que ter essa informação também, né. E o raio-x, também para documentação. O raio-x, a radiografia clássica, né, aqui a gente usa um equipamento próprio de raio-x para obras de arte, que ele tem a intensidade do feixe já setada, né, e a gente consegue mudar dependendo da obra, que é uma obra de uma escultura em madeira, mas a gente pode usar, a gente está fazendo alguns testes com os equipamentos, por exemplo, dos grupos de bombas explosivos. A gente está fazendo alguns testes e alguns resultados bem interessantes. Então, o que o raio-x pode mostrar? Só estrutura, né, aqui, por exemplo, nessa fotografia, que é a Nossa Senhora de Conceição, eu tenho aqui pregos, eu tenho cravos que eram usados na época, né, bastante utilizado para fixar, juntar as peças na escultura em madeira, mas também me dá informação de pigmentação. Aqui, por exemplo, eu tenho uma pigmentação, provavelmente o branco de chumbo, que era muito utilizado, inclusive na camada de preparação. Nessa outra figura de raio-x, eu consigo ver alguns desenhos subjacentes aqui, que eu não consigo ver na escultura, mas no raio-x eu consigo ver desenhos e teve uma repintura por cima, e no olho, né, olho nu eu não consigo ver. Por quê? O pigmento, ele tem uma interação
com os raios-x, pigmentos pesados, né, elementos pesados, obviamente, e elementos construtivos também, a face geralmente é colada na escultura, né, óleos de vidro, muito utilizados também, aqui eu consigo ver, né, os pregos, as fixações, então aqui eu consigo identificar adulterações em esculturas, as esculturas roubadas, elas muitas vezes são adulteradas para não serem reconhecidas, roubam de igrejas, que não tem segurança nenhuma, adultera aquilo para não ser reconhecido e vende no mercado como uma obra autêntica. Então, a documentação inicial, assim, fotográfica, simples, eu já consigo muitas informações. E aí a gente entra na análise propriamente dita, né, da camada pictórica e das camadas, né, inferiores, né, ou predecessores à camada pictórica, e a gente vai falar muito de técnicas destrutivas e não destrutivas, invasivas e não invasivas, né, destrutivas e não destrutivas, obviamente, já está no nosso vocabulário, invasivas e não invasivas é a grande discussão, quando usar, quando não usar uma obra de arte. Eu não quero danificar uma obra de arte no exame, mas muitas vezes eu vou precisar tirar microamostras para fazer esse tipo de análise. As técnicas portáteis muitas vezes não me dão informação. Por quê? Porque é multicamada muitas vezes, né? Então, como que eu vou no fluorescente raio-x, ou no infravermelho, no Raman, no FTIR, conseguir saber qual camada que eu estou analisando, né? Então, é muito importante a gente ter esse repertório, saber trabalhar com todas as técnicas e quando cada uma delas vai dar a resposta, né? E aí a gente, em técnicas, aqui eu vou falar de algumas das microscopias, e eu vou me ater bastante nas microscopias e falar pouco das técnicas portáteis, porque as portáteis a gente usa mais, e as microscopias, elas estão sendo esquecidas, e elas trazem informação de uma forma bastante barata, né, basta ter conhecimento, basta se capacitar, alguns e muitos equipamentos são mais baratos, principalmente os clássicos anteriores, e vai trazer muita informação para a gente, sim. Aí a gente vai falar da estereomicroscopia, da microscopia óptica, da luz polarizada, da fluorescência, né, e aí uma técnica mais, um pouco mais elaborada, que é a microscopia eletrônica de varredura, né, a DS. Mas a estereomicroscopia ela é muito utilizada, porque a estereomicroscopia, você tem uma visão 3D da sua amostra, então você retira uma amostrinha mínima, eu vou mostrar o tamanho relativo aqui, quase a gente não consegue enxergar, geralmente da lateral da obra, que não é visível, não está na parte da moldura, né, visível, geralmente atrás da moldura, e ali a gente já consegue tirar uma microamostra e analisar isso. A estereomicroscopia a gente tem, porque ela é 3D, né, porque os raios luminosos elas entram em duas objetivas e vai para as oculares, né. Quando a microscopia óptica normal, os raios entram numa microscopia só e se divide depois para as oculares, então você tem uma visão chapada na microscopia óptica clássica. Na estereomicroscopia te dá uma visão 3D, muito mais fácil de manipular as microamostras. E aí eu posso fazer uma série de exames, eu posso fazer exames microquímicos, eu posso identificar pigmento, identificação de cátions e ânions, né, formação de complexo amarelo do chumbo, por exemplo, eu consigo pingar meu reagente e saber se tem chumbo ou não, determinada camada, né, da pintura naquele corte estratigráfico. Eu consigo fazer testes de solubilidade de vernizes, por exemplo, né, eu consigo preparar os cortes estratigráficos para serem analisados uma infinidade de técnicas, né, MEV inclusive. Então a estereomicroscopia é muito utilizada nessa área, e a primeira técnica de microscopia utilizada. Aqui eu não vou me ater, mas é só um fluxo de trabalho de um estereomicroscópio, quem quiser isso aqui depois eu posso mandar também, mas uma metodologia que a gente adotou lá no laboratório para análise de cortes estratigráficos e o uso da estereomicroscopia, e depois para onde que vai, né, os cortes estratigráficos eu posso utilizar depois MEV, microscopia óptica, UV, o FTIR, Raman, o que eu quiser, né, mas começando para estéreo, às vezes a gente para aqui e já consegue a informação que a gente quer, né. Aqui a microscopia óptica, né, só uma visão aqui das camadas, né, e aqui a gente tem de novo, né, camada de preparação, o bolo armênio, né, a camada pictórica vermelha, o tipo de informação que a microscopia óptica me dá, né, sabendo analisar isso, a gente consegue tirar muita informação daqui. Uma técnica bastante esquecida, a microscopia de luz polarizada, é clássica, os geólogos aí conhecem muito bem, mas nessa área é uma técnica extremamente útil, a gente tem muito material, muita referência, muito padrão, e consegue fazer muito trabalho aqui, né. Aqui eu vou
eu posso identificar pigmentos, eu posso identificar pigmentos naturais e artificiais, composição de minerais, né, e aqui eu trabalho com as propriedades ópticas e morfológicas de cada partícula. Aqui eu trouxe uma referência muito interessante para quem tiver curiosidade, é o Macrone. O Macrone é um instituto norte-americano, eles vendem material, eles vendem padrões, mas eles têm um instituto de pesquisa Macrone, é só procurar lá na internet, Macrone, microscopia, microscopy, e a gente tem acesso a uma grande variedade de referências bibliográficas. E ele traz eu quis trazer isso aqui, esse texto é antigo, mas continua bastante atual, né? Ele fala lá, ó, microscópio de luz polarizada é absolutamente essencial se quisermos caracterizar camadas de tintas. Como identifica compostos em vez de elementos constituintes, diferencia rapidamente aqueles que não podem ser distinguidos por microsondas eletrônicas, de 100, por exemplo. Então, esse 100. Então, assim, a gente tem um equipamento muito mais barato e com informação riquíssima. Por exemplo, o azul ultramar, que é um pigmento, ele é um pigmento que vem da azurita, né, o lápis lazuli, e muito utilizado em pinturas medievais, século XIV, XV, e é um pigmento caríssimo na época. E ele só tinham 2 minas, naquela época só uma mina no Afeganistão, depois a mina aqui no Chile foi utilizada também. E a partir de século XIX, ali, primeira metade do século XIX, foi sintetizado o azul ultramar, foi sintetizado, né, a versão não natural, sintética, obviamente, do azul ultramar, que tem a mesma composição química, ou muito parecida do azul ultramar mineral, natural, proveniente da azurita. Só que espectro Raman, fluorescência de raio-x vão dar a mesma informação, a mesma composição química. Eu vi alguns trabalhos mais recentes agora conseguindo identificar utilizando técnicas de análise multivariada. Mas, originalmente, com os espectros, a gente não consegue determinar. Aqui, na luz polarizada, sim. A gente consegue determinar a origem mineral do sintético pela morfologia dos grânulos. Né? A microscopia de fluorescência UV também, como a luz UV na documentação macro, a microscopia UV também vai trazer o mesmo tipo de informação. Né? E aqui, aqui, a microscopia UV, né? Aqui eu vou conseguir identificar todos aqueles compostos que têm uma fluorescência específica, ultravioleta, as resinas terpênicas, proteínas e carboidratos usados nas colas, né? Como aglutinantes, principalmente. Eu tenho pigmentos, como branco de zinco, vai me dar aqui, né? É um exemplo de branco de zinco, que tem uma fluorescência muito específica, e aí eu consigo identificar o branco de zinco, eu posso até complementar com microtestes, né? E eu tenho alguns indicadores também, né? O isocianato de fluoresceína, por exemplo, é indicador de proteína em fluorescência. Ele se liga aos grupos amino da proteína e me dá uma fluorescência específica. E aí eu consigo identificar a presença de proteínas num corte estratigráfico, utilizando a microscopia de fluorescência UV, que também não é muito caro. Aqui só um exemplo de como eu utilizo essa técnica. Esse aqui são obras do Guignard também, né? Aqui as camadas aqui em cima, né? Essa camada 1 aqui é uma camada pictórica, cinza, depois eu tenho uma camada vermelha, né, meio alaranjada, depois uma camada amarelada. No UV, eu tenho aqui a fluorescência do cádmio, né, esse alaranjado que é o amarelo se transformou no alaranjado, que é típico do cádmio, né, essa camada aqui embaixo também ficou mais escuro, vermelho escuro, também a fluorescência me indicou a presença de cádmio, mas também de mercúrio, identificando que aqui pode ser uma mistura de amarelo ou vermelho de cádmio com vermelhão. O vermelhão é sulfeto de mercúrio, né? E a camada aqui em cinza não deu uma fluorescência. Aqui é um exemplo, inclusive, com azul ultramar, sintético, que o Guignard utilizou para datar, né? E aqui eu consigo ver os grânulos, né? E no V, aqui, ó, indicou aqui também uma fluorescência específica do zinco, do branco de zinco utilizado nessas camadas inferiores. Olha a riqueza das informações que esse tipo de técnica me dá. Aqui mais um estudo, esse aqui é o forro do Museu Mineiro, aqui em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, né, porque eu não estou em Belo Horizonte hoje. Foi feito um estudo aqui em microamostras também, retirada dessas obras no forro, lá do Museu Mineiro. Também, de novo, né, aqui, fluorescência ultravioleta, aqui, só para a gente ter ideia da microamostra, ó, 0,5 milímetro, o tamanho dessa amostra, e aqui eu consigo todas essas informações. Aqui o corte estratigráfico mostrando as camadas. Visivelmente, parece que tem uma camada aqui, ou 2 no máximo, né? Mas na verdade, eu vou ter 5 camadas. Eu tenho
a primeira camada, que é a incolagem, que a gente já falou, depois eu tenho uma camada aqui branca, e depois 2 camadas bege, e aqui a última, que é a quinta, é o verniz, e cada uma com uma fluorescência específica, indicando um componente, aqui no caso branco de chumbo, muito utilizado como pigmento branco nessa época, né? Indicador de autenticidade, indicador de época, de estilo, de autoria, etc. Né? E aqui um corte estratigráfico, eu trouxe aqui só para a gente ver o tamanho dele. Esse aqui é um clipe, aquele clipe pequeno, eu peguei o pequenininho, né, aqui de papel, bem pequenininho. A amostra é só essa mancha aqui, ó. Só essa a mancha pequenininha, essa amostra até grande. E aqui o corte estratigráfico, a gente aprisiona a amostra numa resina, né, e a partir dessa resina aqui eu faço todas aquelas microscopias, eu faço MEV, eu faço Raman, faço N análises. Aliás, Raman precisa do fragmento, né. E aqui a gente faz essa resina em laboratório, que é a técnica, ela estava fazendo lá, eu até tirei, eu filmei, mas eu só trouxe a foto dela. É uma resina, né, que ela mistura os componentes da resina, uma resina específica, que é não reativa, e aí eu coloco o molde, depois eu coloco a amostra, e a gente só faz um polimento final, né, técnica simples, ao alcance de todo mundo, né. Um outro exemplo aqui, de UV também, uma obra, o vermelho, do Hélio Oiticica, né, ali década de 60, final da década de 50, né, esse vermelho aqui é muito interessante, porque a gente olha, poxa, é um quadro simples, né, só pintar de vermelho, só passar o vermelho e pronto, tá resolvido. Mas aí quando a gente faz a estratigrafia, né, aqui é uma figura macro, mostrando as pinceladas, né, do Oiticica, e as estratigrafias mostrando uma complexidade química, né, olha como as camadas são muito bem definidas, eu tenho a camada de preparação, eu tenho uma camada pictórica, depois eu tenho outra camada pictórica, provavelmente o verniz, em UV, aí me traz todas as informações, aqui em colagem, camada de preparação, a camada de preparação e as camadas pictóricas, mostrando os elementos, né, aqui, aí eu tenho a visualização, né, dessas multicamadas, e aí, o que eu vou analisar, o que eu espero ter em cada uma dessas camadas. Estou finalizando aqui as técnicas, e aí, né, além das documentação fotográfica, técnicas de microscopia clássicas, claro que eu tenho equipamentos, né, bastante sofisticados que eu posso usar nessas microscopias, mas se tiver no meu alcance, se não, eu uso os antigos que funcionam super bem. E, para finalizar, as técnicas clássicas de caracterização química, né, aí a gente entra em fluorescência de raio-x, a gente entra de microdifração, é uma técnica muito utilizada hoje, o Raman, micro-Raman, né, FTIR, micro-FTIR, os imageamentos, né, que aí a gente tem que ter noção de como são feitos os imageamentos, qual que é o tamanho do spot, a resolução, se aquela contribuição, por exemplo, fluorescência de raio-x, o spot que eu estou analisando, né, aquele colimador, geralmente, a pistola de raio-x me dá um tamanho de feixe, um diâmetro de feixe de mais ou menos 5 milímetros, né, quando se eu tenho colimador, mas é mais raro, eu posso diminuir isso para 3 milímetros, mas aí eu tenho que ter noção daquela área, né, a contribuição química é daquela área toda, não é, se eu meço uma área que tem vários pigmentos, eu estou tirando a contribuição daquele spot, né, e todas as outras técnicas, o LIBS, né, CMEDS, então essas técnicas mais sofisticadas. E aqui só um exemplo, né, de CMEDS, que aqui a gente fez uma microamostra, né, dessa escultura em madeira aqui, dessa parte vermelha da gola, né, e aqui eu tenho a composição, o mapeamento químico, né, aqui no caso, essa camada que é a camada de preparação, eu vou ter o cádmio, eu vou ter o enxofre, eu vou ter o ferro, e um pouquinho de silício. O que é que isso quer dizer? Eu sou químico, eu sou farmacêutico, eu trabalho com química, tá, tem cálcio, que pigmento é esse? Né, eu preciso dessa informação e compor esse quebra-cabeça, né, aqui no caso a gente tem o cádmio e o enxofre como principais elementos, indicando a presença de sulfato de cálcio. Lembra que eu falei que o gesso grosso e gesso fino é camada de preparação, gesso grosso é sulfato de cálcio, gesso, né, sulfato de cálcio. Aqui a sílica, o ferro e aqui a sílica e o ferro entram como contaminantes, né, de óxidos de ferro, tal, etc., silicatos, né, presentes aqui também, e que vai revelar essa composição, né. Então são técnicas que vão dar essa informação elementar,
né? Aqui no caso, aqui eu ainda combino análises, né? Nesse caso aqui a gente combinou a fluorescência de raio-x com aqui FT-Raman, e aqui eu consigo não só a informação elementar, como a informação molecular, que tipo de molécula está presente. Se eu conseguir isso, lembrando que as contribuições aqui podem ser de várias substâncias, né? E eu não vou entrar muito aqui, só para finalizar aqui um exemplo, que eu trouxe um quadro, aquele quadro, lá analisado aquela reprodução, né, na técnica, no procedimento Jacomet, Clinique de Sanois, do Maurice Utrillo, um francês, né, ali no início do século XX, essa obra que é 1916, se não me engano, início do século XX, né, e aqui foi feito um estudo muito interessante, Fari et al., em 2016, esse artigo é muito interessante para quem quer, analisa exatamente essa análise, esses exames combinados de técnicas, aqui analisa a contribuição de fluorescência raio-x com o Raman, né, e como a gente pode combinar essa técnica para entender a composição química. Nesse caso, no pigmento branco, né, a fluorescência raio-x indicou zinco, bário e enxofre, né, e aí eu posso, numa análise simplista, falar, beleza, zinco, bário e enxofre é o litopônio é o sulfato de bário com sulfeto de zinco, complexado sulfeto de zinco, era muito utilizado naquela época, beleza. Só que quando eu vou lá no Raman, eu só encontro o sulfato de bário. Por quê? Provavelmente, e a conclusão que os autores chegam, lembram que essa reprodução multicamadas, né, tipo stencil, que vai depositando várias camadas, e a gente lembra que a fluorescência raio-x tem um poder penetrante muito maior que o Raman, que é uma técnica de análise de superfície, né? Então aqui eu tenho uma análise muito mais profunda, então a contribuição de várias camadas, e aqui eu tenho só o Raman. Então o pigmento branco provavelmente é o sulfato de bário puro, branco de bário, né? E o zinco talvez presente como óxido de zinco ou branco de zinco puro, não o litopônio. Aí o que isso é importante? É importante eu saber que isso confirma o tipo de técnica utilizada, confirma que era uma reprodução, confirma que pode ter sido utilizado ali no século XX, então me traz uma série de informações que pode ser importante para a minha conclusão, né? Então, assim, o meu recado hoje aqui é trazer essa importância da gente ter um rol de conhecimentos de várias técnicas, que eu posso utilizar isso, e eu vou utilizar essas técnicas dependendo do que eu tiver no meu laboratório, do meu alcance instrumental, obviamente do meu conhecimento, e da natureza do material que eu estou analisando. Isso é fundamental. O nosso foco tem que ser qual material que eu estou analisando e qual a pergunta que eu quero responder. A partir daí, a gente determina a nossa abordagem analítica. E, além disso, com obras de arte, a gente precisa necessariamente trabalhar em equipes com conhecimentos variados. A gente nunca trabalha sozinho nessa área, a gente sempre vai ter o conservador restaurador do lado, a gente sempre vai ter o historiador da arte, a gente sempre vai ter um historiador para subsidiar esse tipo de análise, e o resultado sempre é um resultado em contribuição de equipe. Acho que eu extrapolei o tempo um pouco, né, pela interrupção lá, mas é esse o recado que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Obrigado, Claudiane, parabéns pelo evento mais uma vez. Muito obrigada, Marcos. Nós que agradecemos. Palestra incrível. Sensacional. Um assunto que acho que encanta a todos, né? Não tem muito como assunto. Não pensar nisso, né? Nossa, há tantas coisas a falar, eu nem vou falar muito, né? Para não entrar aqui numa questão e fugir um pouco do foco. Bem, eu vou me ater, em função do nosso horário, a 2 perguntas apenas, mas nós temos aqui o Perito Newton, taumaturgo do Rio de Janeiro, com vários questionamentos muito pertinentes à temática abordada. Mas eu vou tirar 2, tiro do Eduardo Andrade, que pergunta sobre o uso da técnica Raman com fibra ótica nas análises de obras de arte. Se você tem algum conhecimento a trazer e exemplos, né, sobre isso.
Force, é o Raman de superfície com o uso de fibra ótica, né? É uma técnica muito sofisticada, que o pessoal está usando muito, eu nunca usei, nunca trabalhei com Force. A gente tem uma necessidade aqui, inclusive, porque a vantagem do Force é que te dá um suporte de análise muito pequena, a resolução é muito boa, né? Então a gente consegue fazer essa análise superficial de pequenos pontos e consegue separar muito bem camadas, né? Então a resolução é muito aumentada e o sinal é expandido, né? Então te dá uma análise com boa resolução e sensibilidade. Só que é um instrumento, eu não conheço aqui no Brasil quem tem. A gente tem uma colaboração na Itália, e a gente tem, inclusive, está separando algumas análises aqui, algumas amostras para fazer essa análise lá. Mas se fizer uma pesquisa, assim, numa plataforma acadêmica, vai encontrar muitos trabalhos utilizando Force. É uma técnica que está sendo utilizada cada vez mais, e tende a aumentar, assim, a gente tende a utilizar cada vez mais, porque é muito poderosa, inclusive. Ah, que bacana, sensacional. Bom, e uma segunda pergunta que, na verdade, é do perito Newton, que fala sobre se nas análises iniciais vocês utilizam as sugestões do ID Object, do ICON. Poderia falar um pouquinho para nós sobre o que é isso e o que é essa questão do ID Object? O Object ID é um projeto que nasceu lá na Interpol, talvez ali no início dos anos 2000, um pouquinho depois, talvez. É uma parceria, é um projeto muito bacana, em parceria da Interpol, com o ICON, o Instituto Goethe participa também, vários institutos no mundo inteiro desenvolveram esse projeto. É um projeto, uma base de dados, na verdade, de objetos roubados e que padronizou a identificação desses objetos. Então, houve ali uma discussão de que tipo de dados, né, de metadados, deveria ser coletados desses objetos, dimensão, imagens, né, mais visível, dados analíticos, estilo, época, artista, onde esse objeto foi exposto, em qual acervo que esse objeto estava. Então, eles estipularam esse conjunto de metadados e padronizaram essa base de dados de objetos roubados. Hoje, o Object ID é um projeto que é gerenciado pelo ICON, e que a gente tem acesso, sim, a essa base de dados. Só que o acesso, se não me engano, é um acesso pela Interpol. Então, tem que ser pedido, esse acesso ele tem que ser cedido, a instituição de segurança pública aqui no Brasil, os polícias civis e a Polícia Federal podem ter acesso a essa base de dados, mas tem que ser solicitada ao escritório da Interpol aqui no Brasil, né, que aí cada estado cada superintendente de Polícia Federal tem um escritório da Interpol, preenche um formulário, é direcionado a esse escritório, o escritório dá o acesso, e aí sim a gente tem acesso a essa base de dados. É uma base de dados bastante interessante e bastante rica. Hoje em dia tem alguns projetos, o projeto Digilab da rede europeia ERES, que é uma rede multiplataforma, multiusuários, assim, que estuda objetos, patrimônio cultural e obras de arte, de expandir essa ideia do Object ID, que inclui banco de dados analíticos, metadados analíticos. Então, a gente vai conseguir, por exemplo, compartilhar dados de determinada obra. Aí eu tenho amostras aqui de Guignard, que eu consigo incluir dados de MEV, de Raman, de FTIR, cromatografia, microscopias, tudo que eu fiz, eu consigo incluir como metadado, e aquilo é compartilhado numa rede multiusuários. Então, é um projeto bastante ambicioso, bastante útil e urgente de ser desenvolvido. Inclusive, a gerente desse projeto é uma brasileira, a Carla Balzweit, e ela gerencia o Digilab hoje para expandir essa ideia do Object ID, que é bem, bem interessante e bastante importante. Os carabinieri usam isso direto, que é hoje o benchmarking da polícia de grupos especializados em obras de arte. Eles utilizam muito o Object ID para rastrear roubos e identificar obras. Ah, perfeito. E a última mesmo, qual a variação de tamanho mais indicado para retirada de microamostras, levando em consideração a eficiência da análise
e também em relação à proteção à obra? Isso vai depender da obra, vai depender do que a gente vai fazer, que tipo de técnica a gente vai utilizar. 99% das amostras a gente retira da lateral do quadro. E aí a gente vai aproveitar áreas que já têm perdas. Então, assim, vai fazer um estudo da obra toda, macro, né, vai imaginar a obra toda, vai entender onde ela tem perdas, aí a documentação fotográfica com luz transversa, por exemplo, ajuda muito nisso, identificar áreas que já têm perdas de camada pictórica. A gente não vai fazer outra perda, né, a gente não vai retirar de outras áreas que já estão íntegras, a gente não quer prejudicar a obra. Então, a gente vai identificar essas camadas que já têm perda e, utilizando, né, lupas de uma ampliação satisfatória, a gente vai com ferramentas muito precisas, assim, bisturis, né, pinças pequenas, tal, a gente consegue retirar uma camada daquela, um pequeno fragmento. E são fragmentos mínimos, a olho nu são poeiras, assim, de meio milímetro, 1 milímetro, no máximo, estourando, às vezes menos, né, a gente já consegue fazer várias análises. E se a gente retira da lateral do quadro, a gente consegue tirar até mais de um fragmento. Então, aí você vai conseguir fazer Raman, micro-Raman, a gente vai conseguir fazer um corte estratigráfico com fragmento de meio milímetro, 1 milímetro, estourando. É o que consegue tirar, na verdade, né? E a olho nu é imperceptível. Muito raramente a gente tira fragmento do meio da tela, né? A menos que queira fazer um estudo específico de algum pigmento, ou verniz, alguma coisa mais específica, mas é muito difícil, eu mesmo nunca fiz. Eu sempre retirei a amostra da lateral do quadro, a parte que não é visível, e aí eu consigo muita informação. É isso, olhando, e a gente sempre condiciona num Eppendorf, identificado, obviamente, e quando você olha no Eppendorf parece que não tem nada, é uma poeirinha, e depois a gente faz o corte estratigráfico com algum fragmento que a gente achar mais interessante. Perfeito, até porque essa questão, quando deve se falar, né, os colegas que estão bem inteirados nessa temática, quando falam em tirar a parte da obra, deve dar um ataque cardíaco nos restauradores, né? Restauradores, museólogos devem ficar super afetados quando escutam algo sobre isso, né? Então é muito interessante saber. Isso é corriqueiro. Eu mesmo era muito contra a microamostra, até ver uma. Quando eu vi uma, eu falei, não, isso não é amostragem. Então, assim, pela riqueza de informação, até uma coisa muito importante, para nós, as unidades de criminalística principalmente, a formação de bases de dados de obras nacionais. Se você retira uma amostra, uma microamostra de um quadro falsificado, roubado, autêntico ou não, a gente começa a montar uma base de dados riquíssima, e que grupos europeus já têm, norte-americanos já têm, e a gente ainda tem muito pouco aqui no Brasil. E lembrando que os artistas, aí no modernismo, os construtivistas começam a ser muito valorizados, e quanto maior a valoração da obra no mercado, maior o índice de falsificações e roubos. Então a gente precisa começar a olhar atentamente para isso, para a formação das nossas bases de dados. Isso é muito importante. Mas, assim, é só venda, sem nenhum tipo de prejuízo para a obra. Maravilhoso, maravilhoso. Bom, Marcos, encerramos por aqui. Nossos mais sinceros agradecimentos por sua participação, por sua contribuição, viu? O quanto trazer essa relevância de proteção ao patrimônio cultural de forma mais macro, ela é super importante, essa temática, né? É muito contraditória até, né? Que a gente fala de uma proteção do patrimônio quanto macro, partindo do micro, né? É muito interessante pensar nisso, é muito legal mesmo. Acho que essa questão da criação de um banco nacional, né, para essa questão dos bens brasileiros, né, tem que ser discutida com muito mais aprofundamento. Trago aqui também o convite para a sua participação em um dos dias, talvez amanhã ou quarta, no debate final, para a gente trazer isso e começar a levantar essa problemática, né, para os colegas, ver o que a gente está fazendo, quais estados estão fazendo, quem está fazendo o que a gente pode, que dados
espectrométrico a gente pode usar para colocar, para iniciar esse banco, como vai ser isso, como alimentar isso. Acho que são perguntas a lançar nesse momento, viu? Com Nossa, certeza. muito obrigada. Eu que agradeço, Claudiane, pela oportunidade de mostrar esse trabalho, esse projeto. Parabenizo pelo evento, maravilhoso, e é sempre bom trazer assim, o resultado, né, desse trabalho, e é uma discussão que está fervendo no Brasil, tem grandes grupos trabalhando com isso, acadêmicos, na parte de segurança pública, o pessoal do Carlos Éboli está fazendo um trabalho fantástico lá, de identificação, rastreamento, investigação de obras de arte, e é um trabalho que precisa ser feito em conjunto, todo mundo, é uma rede, né, que a gente precisa correr atrás muito rápido, e é só fazendo junto que a gente consegue chegar nos resultados de uma forma mais tempestiva. Agradeço de novo, é um prazer, aí é só me chamar. Eu estou numa operação na quarta-feira, mas fora isso, eu estou à disposição para a gente conversar. Então tá bom, tá? Já vamos organizar para que amanhã você esteja conosco, então, tá bom? Pessoal, nosso muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que o link de amanhã vai estar disponível em seus e-mails. Por favor, verifiquem em suas caixas de spam. Aqueles que não receberem, notifiquem para nós através do e-mail do evento, né, que é workshopdemicrovestigios@gmail.com. Usem também as plataformas da rede social, que é o Instagram, @workshopdemicrovestigios. Caso tenham alguma dúvida ou queiram falar conosco de forma mais emergencial, tá bom? Nosso muito obrigada mais uma vez e até amanhã, pessoal. Tchau, tchau.